A mensagem de Deus para nós neste dia nos diz: o perdão é o caminho para as vitórias. Meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando nesse dia, hoje a mensagem vai falar de algo que é importante nós compreendermos, porque muitas vezes a graça de Deus não chega na nossa vida e não chega na nossa história. Todos nós passamos por batalhas diárias na nossa vida. Batalhas que cada vez mais precisamos estar ali enfrentando, pedras nos nossos caminhos. Quantos de nós neste momento não está aí buscando por aquele milagre? Mas ao mesmo tempo, muitos de nós estamos se perguntando por que está demorando tanto para que esse milagre aconteça na minha vida? Por que demora tanto para que Deus realize os sonhos para que na minha vida eu estou buscando? E hoje o Senhor vai nos mostrar uma das coisas que mais impedem que a graça aconteça na nossa vida. E é justamente a falta de perdão. Em nossa humanidade, irmãos, quando somos feridos, quando somos machucados, a raiva às vezes brota espontaneamente dentro de nós. O rancor começa a crescer dentro da nossa vida, e justamente com isso os sentimentos e a vontade de revidar, de pagar na mesma moeda. Porém, a não violência para nós, quando somos cristãos, não é um mero comportamento, mas é um modo de ser. Ser cristão nos dias de hoje é muito difícil, porque perdoar um mal sofrido não é fácil. O Senhor, quando disse, perdoa 70 vezes 7, quando a gente ouve esse valor, a gente começa a refletir e analisar: quanto eu preciso perdoar o meu irmão? Quando somos nós que fazemos algo de errado, perdoar não é tão difícil. Como quando a gente briga com o irmão, briga com os nossos filhos, acontece às vezes uma briga, uma discussão com a esposa, e quando o erro é nosso, a falha é nossa, o perdão não é tão difícil. Mas agora, imagine o perdão de algo que você não fez, de algo que você não cometeu, de você saber que quem fez a parte errada foi o outro, e ainda assim você chegar para ele e dizer: me perdoa. E isso é uma atitude muito difícil. Para que a pessoa possa realmente perdoar de coração, é preciso que dentro do coração dela haja um arrependimento muito grande. É preciso mexer em feridas, em cicatrizes, que não é fácil. Por isso é preciso ter a presença do Senhor na nossa vida, para que Ele nos ajude a perdoar, mesmo aquele que não nos perdoa. Amar o inimigo, irmão, é um dos grandes objetivos e metas que precisam ser colocados em práticas no dia de hoje. Hoje tudo se resolve na briga, se resolve na confusão. Hoje quase não há diálogo. Pessoas se ferem com palavras, se machucam, se agridem. Uma começa a levantar a voz mais do que a outra, querendo sempre se achar quem está certo e quem está errado. E a partir do momento em que eu não dou o meu perdão, o inimigo começa a agir na minha vida, começa a colocar a mágoa, começa a colocar o rancor, começa a colocar o ódio, e isso vai crescendo numa proporção a ponto de que
cada vez mais a graça de Deus vai se distanciando da nossa vida. Porque nós vamos se fechando de uma certa forma. E isso vai nos destruindo por dentro. Isso é comprovado, meus irmãos. Aquela pessoa que não abre o seu coração para perdoar, ela está criando dentro de si um buraco muito grande. É como se um buraco negro fosse cada dia mais destruindo, acabando com a minha vida. A falta de perdão, meu irmão, muitas vezes nos leva à depressão. Nos leva a viver situações em que a gente não tem mais controle. Quando nós criamos barreiras para não perdoarmos, mesmo não sendo nós que cometemos o erro, a gente vai dando brecha para que o inimigo cada vez mais vá entrando dentro da nossa vida. E isso vai nos criando uma pessoa fechada. Uma pessoa que já não sente mais amor. Uma pessoa que por qualquer coisa explode. Uma pessoa que por qualquer coisa já não consegue mais olhar para o outro com compaixão. Se o Senhor não fosse tão misericordioso, quando ao ver aquelas pessoas que lá gritavam para que ele fosse crucificado, mas ainda assim Deus fez o diferente. Deus mostrou que mesmo quando ele levou um tapa no rosto, ele ainda foi capaz de oferecer o outro lado. Como em aquele momento onde aquela pessoa foi fazer a sua oferta para o Senhor. E Deus disse: antes de você fazer a sua oferta, antes olhe para você. Se ainda você não perdoou o seu irmão, primeiro perdoa e depois faça a sua oferta, senão de nada valerá. O que adianta eu estar participando de grandes eventos, falando palavras bonitas, se quando eu termino de desligar o microfone, eu saio para fora, eu piso nas pessoas, maltrato as pessoas, humilho as pessoas? Isso não é ser cristão. E nós estamos vivendo esse momento agora da Quaresma justamente para refletirmos o quanto é importante o perdão. O perdão é, sem sombra de dúvida, uma das maiores ferramentas que Deus nos deu para abrir a graça e o milagre na nossa vida. E muitas vezes nós não usamos essa arma, esta ferramenta que Deus nos deu. E com isso a graça de Deus não chega na nossa vida. Meu irmão, muitos de nós têm pedido todos os dias por uma graça, por um milagre. E muitos até se dizem: ah, Deus me esqueceu, Deus não olha para mim. Não, muito pelo contrário, Deus jamais vai nos abandonar. Mas como nós queremos a graça de Deus, queremos o perdão de Deus, se eu não sou capaz de perdoar? Como eu posso amar um Deus que eu não vejo e não posso amar o meu irmão que eu vejo, sendo que Deus se faz presente em cada um de nós? A partir do momento em que eu não perdoo o meu irmão, eu também não estou perdoando ao Senhor. É pesado, é difícil, mas é preciso compreendermos isso, irmãos. É preciso perdoar quantas vezes for necessário. Porque cada vez que nós perdoamos a quem nos fere, cada vez que nós perdoamos aquele que nos magoa, que nos humilha, Deus vai mais ainda nos fortalecer. E a pessoa que de repente recebe esse perdão, a vida dela se transforma. Porque mesmo ela olhando para si, vendo que ela está errada, mas no entanto o outro que se aproximou e pediu perdão, você desmonta todas as armadilhas que o inimigo tem colocado para que hajam brigas e desuniões nas famílias. Muitas famílias estão se destruindo pela falta de perdão. Muitas famílias estão se acabando porque um não olha para o outro e diz: perdoa-me.
Mas sempre um quer ter o direito. Minha palavra é a correta, a minha palavra é a certa. E por isso muitos casamentos hoje estão sendo destruídos. Porque a pessoa que não põe em prática o perdão, o inimigo faz uso das ferramentas dele para destruir aquilo que Deus tem colocado e praticado na nossa vida e na nossa história. Se hoje eu não olho para minha esposa e peço perdão pelas minhas atitudes, se hoje eu não olho para os meus filhos e peço perdão pelas minhas atitudes, se a minha esposa não olha para o seu marido e também não pede perdão pelas suas atitudes, serão criadas barreiras nas famílias. As famílias começarão a se separar cada vez mais. E com isso o inimigo começa a agir. Por isso Deus sempre nos diz: perdoa-me, porque eles não sabem o que fazem. E só para que você compreenda o quanto a falta de perdão destrói famílias, eu trago uma pequena história. Há muito tempo atrás, uma menina chamada Lili acabou se casando e ela foi viver com seu marido na casa de sua sogra. Em um tempo muito curto, Lili descobriu que não ia se dar bem com a sua sogra. Parece que as duas não se conversavam direito. Uma fazia uma coisa, a outra não gostava e assim por diante. As personalidades dela eram muito diferentes. E Lili com isso foi se enfurecendo com os hábitos de sua sogra. Dias se passaram, semanas e mais semanas. Lili e sua sogra todos os dias discutiam naquela casa. E o que fez a situação piorar ainda mais foi porque Lili tinha que obedecer a sua sogra, até porque estava vivendo na casa dela. E Lili já não aguentava mais aquela situação. Já tinha tomado a sua decisão. Ou eu mudo a minha personalidade com a minha sogra, ou eu vou separar do meu marido. Mas nessa situação eu não vivo mais. E então foi procurar um sábio. Contou toda a situação a ele que estava vivendo e pediu para ele: arruma-me um veneno para que eu possa resolver de uma vez esse problema. Este sábio, vendo aquele coração daquela moça, daquela jovem, disse a ela: olha, eu vou te ajudar a resolver o seu problema, mas você terá que me escutar e obedecer todas as instruções que eu vou lhe passar. Ele então chegou para ela, entrou no quarto dos fundos, voltou em alguns minutos com um pacote de ervas e disse a ela: minha jovem, você não pode usar de uma vez só tudo isso, para que você possa se libertar de sua sogra, porque isso vai lhe causar suspeitas. Então, eu lhe dou várias ervas que você vai lentamente preparando a comida para que ela possa comer. A cada 2 dias, prepare alguma carne, uma carne de porco, uma carne de galinha, e põe um pouco dessas ervas no prato dela. Agora, para ter certeza que ninguém suspeita de você quando isso vier a acontecer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável com ela. Não discuta com ela e obedeça em tudo, e trate ela como se fosse sua rainha. A jovem ficou contente, agradeceu esse senhor e voltou apressada para casa para começar o projeto, a qual iria colocar fim à sua sogra. Semanas se passaram, meses se passaram, e a cada 2 dias a jovem servia a comida especialmente tratada para sua sogra. Ela lembrava do sábio que tinha dito sobre evitar suspeitas e com isso começou a controlar seu temperamento. Mesmo quando a sogra era rude, ela tratava com palavras doces. Começou a olhar para ela como se fosse a sua própria mãe. E com isso, meses e meses foram se passando. As coisas na casa começaram a se mudar. A jovem, que já havia controlado o seu temperamento, já não se aborrecia mais.
E durante esse período já não havia mais discussão naquela casa. As conversas com a sua sogra eram mais agradáveis, mais amáveis. As atitudes da sogra, vendo a jovem também mudar, ela também começou a mudar e começou a olhar para ela como se fosse uma filha. Ela revelava aos amigos e parentes que a jovem era a melhor nora que Deus poderia ter dado para ela. As duas se comportavam como mãe e filha. O marido feliz porque viu que um milagre havia acontecido dentro da sua casa. E um dia essa jovem, se lembrando deste grande sábio, o procurou e pediu a ele que o ajudasse novamente, dizendo a ele: Senhor, me ajuda para que o veneno não tire a vida da minha sogra, eu amo demais ela. Ela se tornou uma mulher agradável e eu a amo como minha própria mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu dei durante todo esse tempo. Esse sábio acenou com a cabeça, deu um sorriso e olhou para ela: minha jovem, não se preocupe. Eu não lhe dei qualquer veneno. As ervas que eu dei, as que você usou, era para justamente melhorar a saúde dela. O único veneno que estava em sua mente, a sua atitude para com ela. Mas isso tudo foi jogado fora pelo amor que você deu a ela. Ela não vai morrer. Mas as atitudes, as suas mudanças, fizeram com que essa família encontrasse o verdadeiro significado do amor. E é por isso que eu digo para você que está nos ouvindo agora, talvez passando por uma situação difícil na sua casa, passando por problemas, dificuldades, nunca deixe de perdoar, nunca deixe de amar. Nunca deixe de olhar para o outro e dizer: me perdoa. E nunca deixe faltar as palavras: eu te amo. Que situações como essa que aconteceu com essa jovem pode estar acontecendo, quem sabe, na sua família, onde a nora não fala com a sogra, a esposa não se dá bem com o marido e assim por diante. Mas Deus nos mostra que quando nós começamos a dar o primeiro passo a mudar, as coisas começam a mudar. A primeira mudança nunca sempre é o outro. A primeira mudança sempre sou eu. E dar o primeiro passo, perdoar, amar, são as grandes ferramentas que fazem com que milagres aconteçam, com que a graça e a misericórdia de Deus se faça presente na nossa vida. Pense nisso.